Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. E hoje, nessa aula de matemática, que é muito importante, depois de uma correção da P ontem, hoje está fazendo uma estreia, né? Então, hoje, quem está comigo, que vai ser a voz de vocês no chat, que aquelas perguntas, que vocês vão responder, o que vocês vão colocar no chat, quem vai falar, inclusive, o nome de vocês, é a professora Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Bom dia, Jonas. Tudo bem com você? Bom dia, alunos. Eu espero poder contribuir com esse processo de vocês. Mandem as suas interações, que eu vou fazer todas as leituras, vou comentar com o professor, a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Não esqueçam de pegar caneta e papel para poder fazer as anotações e também resolver os exercícios. Vamos nessa, Jonas? Bora lá! Então é isso mesmo. Então pegue lá lápis, caneta, borracha. Se vocês já conseguiram, pegue o caderno do aluno, o volume 2, né? Então peguem o caderno do aluno, esse volume 2 que vocês receberam. Quem não recebeu ainda, pode ir na sua escola, já está lá disponível. Quem não recebeu, mas não tem problema. Dá para fazer as atividades hoje sem estar com o caderno do aluno, mas é sempre bom, né? Hoje, na aula, o objetivo dessa aula hoje, nós vamos começar uma ideia, como vocês estão sexto ano, uma ideia de arredondamento. Lá na frente vocês vão ver mais isso, vão identificar mais isso lá na frente, mas a ideia de hoje vai começar com o primeiro tema que está no caderno do aluno, que é o arredondamento, tá? Então, na primeira tela de vocês vai aparecer a ideia do que nós vamos usar ou como vocês vão utilizar, tá? Então, na tela de vocês está as páginas que existe a possibilidade da gente utilizar e vocês acompanharem, tá? Então, nós vamos utilizar hoje do caderno do aluno no volume 2, as páginas 60 e 61. Então, você está lá com o caderno do aluno, já pode pegar, abrir na página 60, tá? E com o caderno de vocês acompanharem, tá? O que eu vou pedir também para vocês é o seguinte: faça um resuminho da aula, do que foi colocado, de como foi feito, tá? Então, o tema de hoje, já para você anotar no título aí do seu caderno, é arredondamento, tá? Então, anotem e aí no finalzinho a gente faz um resuminho do que foi a aula, para vocês anotarem e deixarem essa atividade para que vocês continuarem as atividades com os professores, tá? Então, o primeiro tema aí que vai aparecer para vocês é o arredondamento, tá? São aproximações numéricas que fazemos em determinadas situações em que não são necessários valores ou medidas exatas. Então, arredondamentos aumentam ou diminuem o número dado. Ale, pensa comigo, não sei se, acho que você deve fazer isso. Toda vez que alguém te pergunta uma coisa, a primeira coisa que você faz mentalmente é arredondar esse número? Jonas, automaticamente, principalmente quando a gente vai fazer compra, né? Quando a gente vai fazer compra, quando alguém me pergunta o preço, a primeira coisa que eu faço é já falar o valor arredondado. Isso acontece meio que automaticamente. Mas será que acontece isso com todo mundo? Olha, eu não sei se é com todo mundo. Eu acredito que a gente é de matemática, acredito que a gente faça isso muito, tá? Então, o arredondamento, né, Ale, é uma ideia que nós utilizamos, literalmente, arredondar o número para ter uma noção dele como se fosse um valor ali mais fácil, né? Principalmente para a gente poder fazer conta, né? Aquelas contas mentais que nós usamos em alguns momentos, tá? Então, na tela deles vai aparecer uma situação que tá assim, ó. Você ou alguém da sua casa já usou aproximação, arredondamento para descrever uma situação do cotidiano? Nós utilizamos. Veja, então, por exemplo, ó, eu vou até ter um exemplo aí para você, e aí eu vou até te perguntar, que aí eu vou depois responder o meu. Você cronometra o tempo do seu banho, Alessandra? Olha, eu não costumo cronometrar, não. Até porque dizem que mulher demora demais no banho, né? Mas tem isso também. Então, a gente evita um pouquinho de cronometrar.
mas eu acredito que eu gaste aproximadamente de 3 a 4 minutos quando eu não estou lavando o cabelo. Essa é outra também dica muito importante. Entendi, entendi. Olha, eu antes de começar essa aula, né, como a gente ia falar de arredondamento, eu tentei cronometrar. Juro que eu tentei. Coloquei lá o celular próximo do banheiro, comecei a cronometrar. Só que eu vou ser bem sincero para você. Depois que eu terminei todo o processo, me enxuguei, fui lá, eu lembrei que estava cronometrando. Então, eu não faço ideia de quanto tempo eu gastei no banho, não. Então, se vocês puderem, façam um teste hoje, se vocês cronometrem e vejam já o arredondamento. Então, se a mãe de vocês perguntar quanto tempo gastou no banho, você fala, ó, mãe, gastei 7 minutos ou 3 minutos e 53 segundos. Coloquem lá para ela que essa é a ideia de arredondamento, tá? Ô, Jonas, você sabe que perguntando sobre as ideias, né, de arredondar dentro de casa, a Yasmin disse que sempre acontece quando ela vai dizer as horas para outras pessoas. A gente acaba utilizando nesse momento também o arredondamento. Isso é bem verdade. É uma utilização, né? Nós usamos ele no cotidiano, né? É uma forma, né, se nós pensarmos, de facilitar, né? Então, por exemplo, agora são 7 horas e 36 minutos, o horário oficial de Brasília, mas nós poderíamos falar 7h40, né, Ale? É verdade. É o que normalmente a gente faz, né? A gente já arredonda para 7h40 e muitas vezes até para poder também não perder a hora em determinadas situações, não é verdade? Isso mesmo. Então, essa ideia, né, que nós vamos colocar do arredondamento, vocês podem fazer, principalmente vocês do sexto ano, que vocês vão ver lá na frente que existem algumas regrinhas, né? Uma tal famosa da BNT, né? Lá na frente existem algumas regrinhas de arredondamento, não são sempre, depende muito do enunciado. Lembra aquela questão que nós vamos sempre ler o enunciado, ver o que ele pede, como que ele fala. Então, assim, não existe certo e não existe errado por enquanto para vocês, tá? Vamos tentar fazer uma ideia desse arredondamento para a gente poder fazer um comentário depois. Na tela de vocês vai aparecer a primeira atividade. Essa atividade tá assim, ó. Vamos fazer, então, as aproximações adequadas para os seguintes números. Lembrando, não tem certo, não tem errado ainda, né? Porque a gente não está usando uma regra específica. Mas eu quero saber mais ou menos para vocês os números arredondados. Então eu tenho o 38, para quanto vocês arredondariam, o 42, para quanto vocês arredondariam, o 67 e o 103. Então, eu vou dar até um tempinho maior para vocês escreverem bonitinho no chat, tá? A A, quanto que vale, a B, quanto que vocês arredondariam, a C e a D. Vou dar 3 minutinhos para vocês. No retorno, a Alessandra vai falar as respostas de vocês do chat, tá? Então, coloquem bonitinho. A, quanto que vocês fariam, a B e assim por diante, tá? Para tentar facilitar a forma que vai ser feita a leitura. Coloquem, vou falar, não tem um certo e errado, tá? Então, coloquem o que vocês acreditam que seria esse arredondamento. 3 minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho!
Jonas, você sabe que esse povo é inteligente demais, eles responderam rapidamente. Antes de você terminar de ler a questão, eu já estava recebendo respostas aqui, e até antes um pouco de comentar sobre as respostas, só uma questão interessante. Você pediu para eles cronometrarem o tempo de banho, pois a Annelise, ela disse que ela demora 1h30 no chuveiro. Pensa como que não é isso. Em relação às respostas da nossa atividade, todos eles, a Jéssica, o Gabriel, o Bruno, Rafael, Nelson, Pedro, Giovana, Letícia, Kaline, Ana Beatriz, Luiz e Gabriel Silva. Olha quanta gente. Todos eles colocaram na letra A o 40. Na B, a gente tem uma variação. Tem quem colocou 40, 30, 44, 45, então eles não entraram assim num consenso, mas como você disse, não tem certo e nem errado. Na letra C, todos colocaram 70. E na letra D, tem 100, 110, 105. Então a gente percebe aqui exatamente o que você disse, não tem certo e nem errado. A aproximação a gente faz até muitas vezes de acordo com a nossa própria necessidade em se tratando de dia a dia. Não é isso, Jonas? É isso mesmo, né? E para comentar, 1h30, nossa, é muito tempo no banho, hein? Vê, toma cuidado, gastando muita água aí, hein? Eu acho que acredito que 1h30 é o tempo total, eu espero que seja do banho, tá? Não seja 1h30 embaixo do chuveiro, né? Então, para essa questão, nós tínhamos que entender algumas regras de arredondamento. O que eu vou apresentar para vocês hoje é uma ideia de ele terminar em zero, né? Então, basicamente, a gente ter, como se chama, né? Notações de base 10, né? A questão de múltiplos de 10, né? Então, essa ideia que vocês vão ver, como eu falei, não tem certo nem errado, nós vamos mais ou menos seguir uma regra, tá? Na tela de vocês vai aparecer a resposta. Então, tá assim, ó. O 38, eu tenho que arredondar terminando em zero. O 38 está mais próximo do 40 ou mais próximo do 30? O 38 está mais próximo do 40. Então, por isso que a resposta A, eu coloquei o 40. O 42, ele está mais próximo do 50 ou ele está mais próximo do 40? O 42, ele está mais próximo, né? Como é o final 2, né? Ele está mais próximo do 40. Por isso eu coloquei a resposta 40. O 67, ele está mais próximo do 70, como está na resposta, ou ele está mais próximo do 60? Como o 7 maior que 5, 5, digamos, seria a metade, né? Então, ele está mais próximo do valor de 70. Por isso que na resposta C foi colocado o valor de 70. E na D, desculpa, é a mesma ideia. Pensa no 110 e no 100. Ele está mais próximo de qual? No caso ali, ele está mais próximo do 100. Como muitos colocaram essas respostas, como muitos acertaram, eu acredito que eles já tenham visto alguma ideia de arredondamento, né? Alguma ideia dessa coisa, né? Então, qual que seria mais ou menos a ideia? Pensa assim. Então, você tem um número, vou pensar de 0 a 10. Você tem um número de 0 a 10. A metade é o 5. Beleza. Se a metade é o 5, então se ele for menor que 5, né, no caso aí, nós colocaríamos um valor mais próximo dessa base aí, no caso seria do 0, digamos assim, né? E se ele for maior que o 5, ele está mais próximo do 10, como apareceu ali para vocês. 67 e o 42, né? Então, ele está mais próximo de qual? No caso ali, sempre a gente tem que pensar como se terminasse em 0. Tudo bem? Seria mais ou menos essa ideia que eu vou passar para vocês hoje. Lembrando, não é uma regra, não é específica, né? Vocês podem fazer vários modelos de arredondamento, né? Para cada característica, cada exercício pode acontecer um modelo de arredondamento, tá? Então, eu vou dar uma ideia para vocês de uma outra forma de arredondamento
que acontece com a gente. Agora, um número como o do banho, né, que pode ser real, digamos assim, né? Então, na atividade 2, que vai aparecer para vocês, está o seguinte, ó, se a gente pensar assim, então, vamos pensar, por conta do seu trabalho, Joaquim viaja muito dentro do estado de São Paulo. Ele anotou, entre outras coisas, a distância que separa a capital, então aqui o centro de São Paulo, né? A capital, a partir do Marco Zero. Sabe, Alessandra, você sabe onde é o Marco Zero em São Paulo? Olha, Jonas, pelo que eu sei, o Marco Zero de São Paulo, ele está lá no centro, na região da Sé. É isso mesmo? Isso mesmo, ó. Todo mundo acha, né, que às vezes a Avenida Paulista é o coração, né, de São Paulo, mas sim, está lá na Praça da Sé, isso mesmo. Inclusive tem uma igreja enorme naquela praça, né? Então, ali é o Marco Zero que nós consideramos na capital aqui, né? Então, em São Paulo, o Marco Zero é a capital. Até uma curiosidade, procurem, cada cidade às vezes tem um Marco Zero, geralmente é uma praça central. Então, pensa na sua cidade lá, qual que é o marco, né? A gente depois pode até comentar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, na atividade estava lá. Então, eu estava olhando e eu tinha o seguinte, então, a distância separava a capital a partir do Marco Zero. Beleza. De 3 grandes cidades do estado de São Paulo. Continuando essa atividade, eu vou apresentar para vocês 3 capitais a partir, 3 cidades a partir da capital. Então, nessa atividade 2 está assim, ó. Da capital até Campinas, aproximadamente, tem 111 quilômetros. Da capital até Ribeirão Preto, lembrando, no Marco Central, tá? No Marco Zero de São Paulo, da Sé até lá. Se for, por exemplo, de alguma extremidade de São Paulo, por exemplo, Zona Leste, Zona Norte, às vezes pode variar essa distância, tá bom? Então, da capital até Ribeirão Preto é 333 quilômetros. Da capital até São José do Rio Preto, 458 quilômetros. Já aproveitando, mandando um abraço aí para quem são dessas cidades, tá? Um abraço para vocês todos. Agora eu quero saber o seguinte: faça o arredondamento compatível para cada uma das 3 no percurso. Então eu quero, se nós fôssemos falar uma conversa informal, tá eu e a Alessandra conversando, né, Ale? Então, estamos nós dois conversando. E aí você me pergunta, qual a distância de São Paulo até Campinas? Eu não saberia o valor exato, eu daria um arredondamento, né, Ale? Isso, a gente faz isso. Você sabe que eu tenho parente lá em São José do Rio Preto, e aí toda vez que eu vou para São José do Rio Preto, as pessoas me perguntam, né, qual é a distância daqui até São José do Rio Preto. Eu também nunca sei o valor exato, e acabo dando o valor aproximado. E estou para te dizer que às vezes eu erro até nessa aproximação, né? É uma coisa que a gente precisa realmente tomar cuidado quando a gente não sabe o valor exato. Já para essa atividade vai ficar mais fácil, porque o Jonas já deu esse valor, então a gente consegue trabalhar um pouco a questão da aproximação, mas dificilmente a gente sempre dá a distância certinha de onde estamos até onde queremos ir. Pelo menos comigo também é assim. É isso mesmo, né? Então, vamos deixar aí na tela para eles e vai aparecer o seguinte. Então, essa atividade 2, vocês coloquem lá. A primeira, quanto que é a distância até Campinas, o arredondamento, né? Então, quanto é de até Rio Preto, né? E São José do Rio Preto. Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Coloquem no chat. Bom trabalho. 3 minutinhos que a gente já retorna.
Jonas, como eu já tinha te dito, galerinha fera essa que está assistindo a aula hoje. Mas você sabe que eu descobri uma coisa? Você tinha comentado, né, que talvez eles tivessem visto já um pouquinho de arredondamento em algum dado momento. A Giulia comentou que ela viu no 5º ano. Então, ela tem um pouquinho dessa noção que já ajuda bastante agora. E aí eu estou para te dizer que nós tivemos várias interações novamente, né? Em relação à distância até Campinas, eu te digo que existe variação. O Anthony deixou 111 quilômetros, a Stephanie, o Luan, a Sara, a Gabriele, Alexandro mantiveram os 110 como arredondamento. Já para a distância até Ribeirão Preto, a gente tem o Luiz, a Beatriz, a Júlia, a Cauane, com 330 quilômetros. Já a Giovana, ela colocou 300 como sendo a distância até Ribeirão Preto. São José do Rio Preto também tem variação nesse arredondamento. A Mirelle e a Gabriele e a Stephanie colocaram 450 quilômetros. Já o Luan, a Sara, o Alexandro, a Raíssa, a Giovana, a Valentina, eles colocaram 460 quilômetros esse arredondamento. Que daí, de novo, está frisando aquilo que você já falou, né? Existe variação, não tem o certo, não tem o errado, embora tenha aquela regrinha que a gente usa a partir do 5, que é a metade, pensando no 10, e o que é menor do que 5. Ó, galerinha fera essa, vai dar trabalho para a gente logo, logo, você vai ver só. É isso aí, tá certinho. Olha, gostei muito da participação de vocês. É muito importante essa participação, principalmente vocês fazerem as anotações, né, como foi solicitado, para vocês discutirem depois com seus professores, né? Então, quem está acompanhando são seus professores, eles estão assistindo também essa aula junto com vocês, né? Tenho certeza que tem muitos pais também presentes assistindo, né? Alguns já me mandaram, inclusive, mensagem, né, falando da aula, né? Agradeço muito a presença de vocês. Então, para esse exercício, como eu falei, não havia nem certo nem errado. Eu vou dar uma definição para vocês, mas eu vou também falar de uma outra forma. De uma outra forma, como se fosse literalmente uma conversa informal. Como se, por exemplo, eu e a Ale estivessem conversando, tá? Então, na tela de vocês vai aparecer a resolução, que está o seguinte, tá? Então, até Campinas, o 111, ele está mais próximo do 110 ou do 100? No caso, ele está mais próximo do 110, né? Então, ele está mais próximo aí do 110, desculpa, 110 ou 120, foi mal. Então, ele está mais próximo do 120 ou do 110? Ele está mais próximo do 110. O 333, ele está mais próximo do 330 ou do 340? Então, se nós olharmos, 330, né? Então, o 458, esse está mais próximo, né, do 460. Então, essa seria uma das ideias, né? Acredito que a grande maioria tenha colocado essas respostas, mas eu também poderia pensar de uma outra forma. Por exemplo, se eu falasse assim, Ale, sabia que a distância até Campinas é 100 quilômetros? Eu estaria dentro num correto também. O que eu estou fazendo? Aí eu estou fazendo arredondamento geral. Olha de novo na tela. Põe para mim, por favor. Vocês vão ver o seguinte, dessa atividade 2. Eu poderia falar assim, ó, Campinas é 100 quilômetros. São José Ribeirão Preto, 300 quilômetros. E São José do Rio Preto? Essa daí eu posso falar 500 quilômetros. Você não estaria errado nesse tipo de arredondamento, tá? Vocês não fariam nenhum equívoco, porque seria uma conversa informal. E aí eu vou voltar, né? Por exemplo, a gente estava até comentando, eu e a Alessandra, né? Na questão da distância. Então, por exemplo,
para eu chegar num determinado ponto, eu vou gastar uma determinada distância. Por quê? Porque eu moro aqui na Zona Leste, né? E a Alessandra, você mora onde, Ale? Então, eu moro aqui no ABC Paulista, na cidade de Diadema, que eu sei que tem vários alunos assistindo a gente agora. E, normalmente, aonde a gente costuma fazer as nossas aulas, a distância da minha casa até lá é maior do que a distância da sua casa até lá, não é, Jonas? Isso mesmo, né? Então, essa distância, né, que a gente coloca nos determinados aplicativos, que ele calcula a distância para vocês, ela é muito variável, né? Ela varia conforme o local onde você se encontra. Então, esses modelos, dessa forma, é muito variável, tá? Vamos dar mais uma ideia agora para vocês de arredondamento, mas uma coisa que é muito importante, que é dinheiro, né? Então, olha na tela de vocês que nós vamos ver o seguinte, tá? Então, arredondamento de valores. Você já notou que dificilmente o preço de produtos que consumimos é um valor inteiro ou exato. Vou dar até uma coisa para você, viu, Ale? Às vezes acontece do produto ser R$ 1,99 e você falar, ele é R$ 2. Então, às vezes acontece esse arredondamento, né? Então, eles colocam você achar que é um pouquinho mais barato, né, Ale? Isso é verdade. Toda vez que que eu saio com a minha mãe para poder fazer compra, a gente ouve isso, só R$ 1,99, só R$ 50,90 ou 99 centavos. Mas na hora de cobrar, é R$ 51 e não R$ 50,99. E aí é o que você disse, dá aquela ideia de que é um pouquinho mais barato, mas na hora de pagar não tem esse mais barato, acaba arredondando mesmo. Isso mesmo, acontece uma coisa, né, Ale, que é o seguinte, se nós olharmos, por exemplo, uma roupa que custa, sei lá, R$ 59, mas que custa 60, né? Então, para eles mudarem o valor para falar que é um pouco mais barato, né? Então, vamos para essa última atividade. Nessa última atividade aí, que é a atividade 3, então nós vamos arredondar esses valores. Aí eu quero ver o que vocês pensaram, como vocês pensaram, aí depois eu vou dar como eu pensei, como nós pensamos aqui, tá? Então, a ideia é, vamos arredondar os valores em reais. Na R$ 2,38 eu quero o arredondamento, o que vocês podem colocar, o que vocês pensarem, tá? R$ 25,42, o quanto vocês colocarem, o que vocês quiserem de arredondamento, tá? R$ 89,01, quero entender como vocês colocaram esse arredondamento. E por último, R$ 489,50. Lembrando, não tem resposta certa, nem resposta errada. Vou dar 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna com os comentários dessa atividade, tá bom? Bom trabalho!
Jonas, não adianta. Eu já nem me surpreendo mais da facilidade que eles estão apresentando em fazer os arredondamentos. Nem me assusto mais com isso, porque está assim a participação está ótima e eles estão acertando tudo. Agora, o Alan, ele colocou para a letra A 2,40 e o Caio 2,38. Nicolas 25,42. Aí agora, né, eles estão dando uma resposta, não necessariamente a ou a B, nessa ordem. A Sara, ela colocou 2,40, 25,50, 88, 490. E interessante que a Maria Luísa, na letra C, ela colocou 490,50 centavos. Ela trouxe ali para a gente os 50 centavos. Já a Lohane, 2,40, 25,40, 89,48. Interessante isso, né? Angeline também trouxe os 2,40, 25,40 e os 490,50 centavos. É interessante isso, principalmente, que daí eu vou te fazer uma pergunta, Jonas. A gente tem aí essa variação apresentada pelos alunos, como a gente sabe, não tem uma regra específica, mas em relação aos R$ 489,50, eu tenho mesmo que arredondar para 490 ou eu posso manter esse R$ 489,50? Você sabe me dizer isso? Então, essa é uma das questões, né? O valor moeda, né? O que a gente chama, né? Esse dinheiro moeda, né? É muito complicado porque você tem que ver esse daí, ninguém gosta de perder, né? Então, a questão desse arredondamento aí, duvido que se você for numa loja ficar faltando 50 centavos, duvido que eles vão deixar você sair faltando esses 50 centavos, né? Então, é muito complicada a questão do arredondamento, nós temos que observar. Eu vou dar alguns modelos de arredondamento, lembrando, né, não tem aquele certo e errado. Então, a ideia de arredondamento, que nem vocês viram lá no quinto ano, a professora dos anos iniciais, né? Então, essa ideia de arredondamento que vai aparecer para vocês, que está na tela a resolução, é apenas um modelo que nós apresentamos, tá? Então, o 238, nós arredondamos para 2,40, desculpa, R$ 2,38 para R$ 2,40, como muitos colocaram. R$ 25,42, R$ 25,40. R$ 89,01. Essa é, por exemplo, uma das coisas que podem acontecer no mercado, que é o seguinte: se eu dou R$ 90 para a pessoa, ela não tem como me devolver 99 centavos, né? O 1 centavo a gente não usa mais, né? Essa moeda de 1 centavo é até raridade, né? E isso é verdade, Jonas, mas você sabe, assim, né? Nós temos agora 1 minutinho só de aula. E aí, nós vamos, então, arredondar o nosso tempo para a gente poder dar conta dessas respostas. O que você acha? Beleza, só encerrando, então, lá na atividade, na 3, a última, que era 490 ou 489,50. Eu coloquei as duas, porque o 50, qualquer uma das duas, daria certo, né? Então, obrigado, Alessandra. Foi um prazer estar com você. Obrigado mesmo, viu? Prazer foi meu, galerinha. Foi ótimo conversar com vocês durante esse processo e ver a participação de todos vocês. Obrigada, Jonas. Bom estudo para os alunos. Obrigado, eu que agradeço, tá? Vou deixar uma coisa aí, se vocês quiserem, no caderno do aluno, na página 61, tem a atividade 1.3 e 1.4. Se vocês puderem executar com seus professores, sentar, dar uma olhada, tentem fazer em casa esse exercício, com prazer. Agradeço muito, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, tchau, tchau. A escola pode estar distante,
mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.